Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz, seja em cada coração. Desde já, desejo um final de semana abençoado a todos vocês que vão ver essa live mais tarde. Grande abraço aos nossos queridos irmãos que está sempre conosco aí, né? Na medida do possível. Amadinhos, eu gostaria de estar falando nessa palavra de hoje sobre um assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, né? Na verdade, no livro de Deuteronômio 15, versículo 2, fala sobre o modo de remissão, né? Esse pois é o modo da remissão, né? Todo credor remitirá, né? Remitirá, ou em outras palavras, perdoará o que emprestou ao seu próximo. Aqui fala de empréstimo, dessas coisas, né? Redimir a pessoa, né? Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Remissão. Quantos de nós, às vezes, não entendemos a implicância, né, do que seja remissão? Remir. Deus veio para nos redimir dos pecados. Jesus nos redimiu do pecado. E a gente sabe que quando a remissão era apregoada, era sinal de que os devedores seriam perdoados também, não é? E deveria ser assim o evangelho de hoje, na verdade, né? O evangelho de hoje que é anunciado através de Cristo. O evangelho de hoje, nem sei se tenha sido anunciado o evangelho, se pode se dizer que é evangelho que estão pregando nas igrejas, porque não se parece com Jesus, não se parece com essa remissão que a gente lê na Bíblia, né? Porque enquanto o evangelho é pregoado, é tempo de recebermos perdão, é tempo de sermos perdoados, é tempo de alcançar as pessoas com perdão, redimindo, remir as pessoas. Eu acho que a palavra mais importante que deveria estar no vocabulário de qualquer cristão hoje seria essa palavra, né? No Evangelho de Mateus, a gente sabe que no capítulo 26, versículo 28, a gente sabe que Jesus derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário para nos redimir de todos os pecados. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, sou o sangue da nova aliança, não é? Então, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, só por aqueles que creem, só por aqueles que tomam posse, para a remissão dos pecados. É derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, fica, na verdade, muito difícil entender o perdão quando não estamos acostumados a perdoar. Quando não estamos acostumados a perdoar, fica difícil entender o perdão. O perdão de Cristo, né, como já está dito aqui por muitos, não é para todos. Por quê? Por que é para muitos e não para todos? Porque nem todos aceitam a carta de alforria, nem todos aceitam o benefício do Calvário, o perdão, né? E nem todos recebem Jesus como o cordeiro mudo, propiciatório, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, não é? Nem todos recebem. A maioria das pessoas não sabe qual é o papel de Jesus em toda essa história, né? Nem todos aceitam, porque estão acostumados a negociar a sua fé, estão acostumados a, muitas vezes, negociar a sua religiosidade, não aceita porque não gostam de perder, né? E, portanto, não conseguem também perdoar, né? E alguns jamais vão receber o perdão porque não perdoam. Tem pessoas que nunca vão receber o perdão porque não perdoa, né? Em outras palavras, não será remido, não será perdoado porque não pratica a remissão também, né? A ninguém, não redime ninguém, não libera ninguém. É pessoas vingativas, né? Em Mateus 6,14 a palavra diz:
Porque se perdoardes aos homens, Jesus dizia na oração do Pai Nosso, as suas ofensas, também o Pai Celestial os perdoará a vós. Esse perdão tem que subentender-se que é um perdão para sempre, não é? E é condicionado a nosso perdão, perdoar para que o Senhor também nos perdoe. Mateus 6,15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, é condicional. Se perdoa, Deus perdoa. Se você não perdoa o seu próximo, Deus também não perdoa você. Então, na graça, só é salvo quem oferece perdão. É um dos grandes embaraços de compreensão, de entendimento na graça é esse, né? Na graça, só é salvo quem oferece perdão, oferece outra face, como Jesus ensinava, né? Perdoa o empréstimo sem cobrança, perdoa a pessoa sem exigir nada, libera, assim como o Senhor nos perdoou, assim como Ele nos perdoa. Em Mateus 6,12, né, e diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoados os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. É verdade? Temos perdoado? Sabe? Na verdade, dívidas representam tanto valores materiais, como todo mundo gosta disso, né? Muito falar em coisas materiais, como valores morais, ofensas verbais, não é? São dívidas que nós contraímos contra o próximo. Mas na graça de Cristo, para obter-se o perdão é preciso arrepender do que se fez. Assim, né, alcançando a benevolência do perdão presente da graça. Em Marcos 1,4, a palavra diz, né, que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e pregando o batismo do arrependimento. E o batismo do arrependimento que João pregava era para a remissão dos pecados, para salvar o homem, libertar dos pecados, tirar, né, da prisão do pecado. Então, nós precisamos entender o quê? Arrepender-se para receber o perdão. Tem que ter um arrependimento. Se uma pessoa arrependeu-se do que fez, Jesus manda perdoar e pronto. E perdoar é perdoar mesmo. Perdoar não é eu perdoo, mas cada um... Não, perdoar é perdoar mesmo. É dureza de coração que na verdade, quem age assim é porque não perdoou. Né? Não é de qualquer maneira, não. Tem que haver arrependimento, sim. Mas uma vez que a pessoa está arrependida e pede perdão, Jesus fala que se acontecer isso 7 vezes no dia, nós temos que perdoar o irmão todas as vezes que ele disser que está arrependido. A Bíblia diz em Lucas 1,77, quando fala para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, no perdão dos seus pecados, no indulto para a sua escravidão, na euforia para a seu estado de senzala, na verdade. O conhecimento da salvação só é possível quando nós recebemos, na verdade, o perdão. Quando recebemos o perdão mediante a um arrependimento do que éramos e do que hoje nos apresenta que podemos ser, e a condição que o Senhor nos dá para sermos aquilo que aqui na palavra de Deus diz que podemos, ir aonde Deus diz que podemos, falar o que podemos falar, né? E viver aquilo que a palavra diz que podemos viver. Porque não há perdão sem arrependimento, e não há arrependimento sem que possa ser gerado, né, pelo Espírito Santo. Na verdade, a pessoa que está no mundo, tem um coração mundano, não tem o Espírito Santo dentro do seu coração, vai cometer coisas e vai continuar dizendo, não, eu fazia, fiz e faço outra vez, se precisar eu faço tudo de novo. Não é assim que as pessoas falam? Será que uma pessoa assim está arrependida? Não. Mas tem pessoas que se arrependem e carece do perdão.
Em Marcos 3:29, a palavra diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Ainda a palavra diz aqui: se pecares contra o Pai, tende, né, perdão. Contra o Filho tende perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo é inafiançável. Não é? É blasfemar contra o Espírito Santo. É quando a pessoa deliberadamente blasfema contra o Espírito Santo. Tem que estar louco para isso. Tem que estar fora de si, tem que estar endemoniado, tem que estar bem no estado de rebeldia elevadíssima, né? Como alguém pode se arrepender para receber o perdão, se quem gera o arrependimento, no caso, é o Espírito Santo, né? E o pecado foi contra o Espírito Santo, como que vai fazer, né? Então a palavra de Deus é cheia desses temas. Em João 16:8 diz: e quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está aí para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o que traz para nós aquela perspectiva, é o que traz para nós a visão que temos, na verdade, um panorama geral do que éramos, do que somos e do que Deus quer que sejamos. Entende isso? É o Espírito Santo que nos convence de que estamos errados. É o Espírito Santo que nos convence de que precisamos mudar. É o Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo diz, né, o qual também nos selou e deu penhor. A palavra diz, fala sobre, né, o penhor, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, né? E no capítulo 5 de 2 Coríntios mesmo, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, né, ele diz uma palavra interessante: ora, quem para isto mesmo nos preparou, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Deus que nos preparou, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Espírito Santo, ele entra em nossas vidas, não é? E ele entra para apaziguar a nossa situação. Ele entra para restaurar nossa comunhão com Deus, nosso Pai, né? Em Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículos 14, se não me foge a memória, o apóstolo Paulo diz: o qual é o penhor da nossa herança, né? Para a redenção da possessão, ser habitado pelo Espírito, adquirida para o louvor da sua glória, né? O Senhor nos enviou o Espírito Santo e ele nos habita. Nós estamos, possessão aqui é quando o Espírito Santo habita. Estamos cheios, estamos repletos, o qual é o penhor da nossa herança, né? Se tem uma coisa, se tem algo importante hoje que na graça não podemos abrir mão, é do Espírito Santo. Sem ele, estamos perdidos. Para a redenção da possessão adquirida, para perdão e para manutenção daquilo que recebemos, da dádiva, do dom da vida que foi adquirido em Cristo para o louvor da glória de Deus. Então o Espírito Santo, amado, ele é aquele, o Espírito Santo é aquele que nos mantém na linha, que trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que o Espírito Santo entra diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, né? Então o Espírito Santo é o que trabalha na vida de todo filho e filha de Deus. Assim que um filho ou uma filha de Deus pecou, o Espírito Santo começa o trabalho de trazê-lo de volta. Ele é aquele que nos mantém na linha. É o Espírito Santo que nos mantém no caminho, que nos convence da maldade, da justiça, do juízo, para que possamos tomar posse e alcançarmos aquilo que já é nosso, que já é herança nossa. É Ele que nos lembra, é Ele que nos lembra de todo
de tudo aquilo que Jesus já nos disse. É Ele que nos lembra, é Ele que nos convence, é o Espírito Santo, é aquele que nos dá poder para sermos testemunhas fiéis, né, de Jesus. É Ele. Lembra-se que Atos 1,8, o Senhor disse, vós sereis minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo. A partir daí vocês serão minhas testemunhas, porque Ele vai nos aparelhar para isso, nos capacitar, nos regimentar para isso, né? Claro que o elemento é o sangue de Jesus, o elemento purificador é o sacrifício de Jesus. Em Hebreus 9:22, a palavra vai estar dizendo, não é? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue. Tudo foi purificado com sangue, até sobre o livro que foi ditado lá, os mandamentos, né? E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? É Jesus que se ofereceu para morrer em meu e seu lugar. Jesus, ele tem o poder para nos perdoar e nos justificar, sabe? Nos justificar. Ele tem o poder para nos salvar. Não porque, né? Não porque ele é o verbo que se fez carne só, né? Mas porque, como homem, jamais ele pecou. E ele derramou todo o seu sangue inocente em nosso lugar. E hoje podemos dizer, né? Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu em meu lugar para a purificação de todos os meus pecados. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Em Hebreus 10:18 diz, ora, onde há remissão destes, não há, né, oblação, não há oblação pelo pecado. Se há remissão, não tem mais obra, não tem mais que seja feito pelos pecados, porque já está pronto, está consumado. Oblação significa aqui, né, objeto que se oferece, né, à divindade, oferta para pagamento de um resgate. Não existe mais oferta para expiação dos nossos pecados, nem sacrifícios que venhamos fazer que nos remeta ao merecimento dessa tão grande salvação que só é possível em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque só o sangue de Jesus Cristo é aceitável como forma de pagamento de resgate por nossos pecados. Quando o Senhor nos encontrou, estávamos perdidos, éramos tão sujos. Jesus, né, a Bíblia diz que ele entrou nos céus através do seu próprio sangue. Ele morreu por nós, mas ele entrou nos céus através do seu próprio sangue. E nós precisamos desesperadamente do nosso Salvador Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é que enquanto não ocorre o arrebatamento, mas chegará o tempo em que o homem só será salvo se for derramado o seu próprio sangue. E ainda assim será pela graça. Porque mesmo assim que o homem morra na grande tribulação e derrame seu próprio sangue para a salvação, o seu sangue não seria suficiente para salvar-se, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que foi imolado por toda a criação, em todos os hemisférios, em todas as dimensões, em todas as situações, em todos os mundos, nesse e em outros mundos, no mundo espiritual, no mundo físico, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em todas as camadas onde existem pessoas, onde existem seres dotados de livre-arbítrio e que, por uma razão que nós também desconhecemos, tem livre-arbítrio e, portanto, responde por si, depende do sangue de Jesus. Em Atos 3,19 a palavra vai dizer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e tenham assim um tempo de refrigério. Tenha tempo de refrigério pela presença
de Deus, a presença de Cristo, a presença do Senhor. É exatamente a presença do Senhor, né, que traz esse tempo de refrigério. Sem a presença do Senhor não há refrigério, sem a presença do Senhor não há alegria, sem a presença do Senhor não há paz. Assim que os pecados são apagados, já podemos provar um tempo de refrigério na presença de Deus. Isso é tão bom, amados. E todos nós sabemos que refrigério, né, implica em um tempo de pausa na crise, um tempo de pausa no deserto, um tempo de pausa no vale que estamos atravessando, pausa na tristeza, uma pausa na dor. Como é bom, né? Você toma um comprimido que desliga a dor por um tempo. Sei que dor é alarme de que algo não está bem, mas, amados, não é? Faz parte em todos os aspectos, não é? Porque ninguém aguenta uma dor batendo o tempo todo. Graças a Deus pelos analgésicos da vida, que dá uma pausa na dor. Embora ela vai estar lá, assim que o efeito do analgésico desligou, terminou, liga novamente a dor, começa novamente os neurônios comunicar dor naquela região para dizer, ó, a dor foi embora, mas voltou porque a situação está ainda complicada. É necessário lidar com esse problema. É necessário tratar a ferida. É necessário trabalhar para sarar, para que a dor vá embora. A dor é uma benção, é alarme de que algo não está bem. Crise também é uma benção, alarme de que algo não está bem. É para que venhamos a despertarmos e entender. Às vezes Deus puxa a nossa orelha, de alguma forma, nos permite passar por privações, por situações difíceis. Mas não porque Ele é mau, é porque nós estamos pegando o caminho errado. E Ele está tentando nos avisar que é necessário arrependermos e convertermos. Arrependimento, você está indo num caminho, se arrepende de ir por aquele caminho, você olha e vê que as placas vai te levar não ao lugar do destino que você sonhou, então você, tem muita gente, acontece isso muito quando a gente está viajando, né? De pede informação, não, você está errado, você está indo para outro canto, você está indo né? Você tem que voltar, faz o retorno, primeiro retorno que tiver você volta, passa debaixo da rodovia, volta, pega a outra pista, volta, você errou o caminho lá atrás, volta onde você errou e pega o caminho certo para o destino que você está indo. E o destino que estamos indo vai nos levar ou para a vitória ou para a derrota. E Deus quer a sua vitória, Deus quer a salvação, Deus quer o perdão, Ele quer que sejamos mais que vencedores, porque Ele nos ama, nos amou e nos ama. E essa palavra, ela só tem efeito em nossos corações se a gente entender o seguinte: o Espírito Santo, que veio e foi enviado da parte do Pai, Ele disse que quando viesse nos convenceria o mundo do pecado, da maldade, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo está aí para fazer isso. Por isso que o Espírito Santo, quando nós oramos, de alguma forma, dentro de nós, os pensamentos mudam. Levantamos de um momento de oração, de um tempo de oração, com o coração transformado. Até os nossos pensamentos começam a ser, né, colocado na garga certa, no caminho certo. Porque o Espírito Santo trabalha no sentido de nos convencer, nos trazer de volta, nos favorecer, né? De nos redimir, nos trazer, né, para um estado de arrependimento, a fim de que venhamos a alcançar o perdão e, consequentemente, a vitória de Cristo. A vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos os nossos irmãos. Que essa palavra fique no teu coração, nos nossos corações, assim como está no meu, que esteja no teu coração também. Fiquem todos na paz desse grande amor. Shalom Adonai a todos. Em nome de Jesus.